Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um videozinho aqui de língua portuguesa, mas de exercícios dos porquês. Eu sei que muita gente tem dúvida aí na utilização dos 4 porquês. E assista esse vídeo porque você vai perceber que tem um caso específico que muita gente ensina errado. Sabe aquele lá que fala assim, final de frase em pergunta, quando tem um ponto de interrogação e separado com acento? Tá certo? Tá. Mas não é só isso. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que eu faço, que eu publico em todas as segundas-feiras. Ficar com alguma dúvida, deixa aqui uma perguntinha para mim. Se você gostar, dá uma curtida, manda aí para quem você acha que vai gostar desse vídeo também. E pode deixar algumas sugestões aqui também. E aí, vou deixar aqui na descrição para que você me siga lá nas outras redes sociais, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Então vamos lá, uso dos porquês, né? Então, porquê separado sem acento, aquele que a gente fala muitas vezes, que numa pergunta, né, uma pergunta direta, que não esteja no final de frase. Isso é basicamente isso, mas vocês vão ver mais para frente que não é somente isso, tá? Pode gerar um pouco de dúvida. Então, basicamente usando no início da pergunta, em perguntas indiretas e retóricas, também pode ser usado para ligar orações, podendo ser substituído pelo qual e suas flexões. Como assim flexões? Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Então, você fala assim, por que eles foram à festa? Por qual motivo? Né? A gente pode trocar por qual também. Por que eles foram? Pelo qual? Por qual? Tá? Legal. Claro que aqui é um vídeo de exercício, mas só para relembrar algumas coisinhas. O porquê, olha só, usado no fim de perguntas diretas. Por quê? Porque daí tem um ponto de interrogação. Quando há uma pausa numa pergunta. Aqui que é o mais importante. Quando a gente está na escola, a gente aprende, tem 4 porquês. O porquê é separado com acento e final de frase em pergunta direta. Ponto, acabou. Não é somente isso. Olha o exemplo. Eu vou fazer exercício disso. Gostaria de saber quando, porquê, como e para que fizeram isso. Veja que esse porquê aqui está separado com acento. Ele está no final da frase, numa pergunta? Não, mas ele está antes de uma pausa. Preste muita atenção, eu vou até destacar aqui, isso aqui é super importante, né? Vou deixar em vermelhinho essa vírgulazinha aqui, ó, e vou deixar ela até grandona. Tudo está diminuindo, tá? Não é somente em final da pergunta quando tem um ponto de interrogação. Se tiver uma pausa, for numa pergunta direta, com ponto de interrogação, ele também vai ser separado com acento, tá? Essa aqui é que muita gente não sabe. Tá, e o porquê, né, usado em respostas, explicações. Fui mais cedo porque estava frio. Fizeram o trabalho correndo porque faltava tempo. Veja, está fazendo uma explicação, está dando uma resposta a alguma coisa, tranquilo. Aí a gente aprende, né, o porquê quando ele é junto com acento é quando ele vem ali depois de um artigo, né? Você está substantivando ele. Embora possa ser precedido de um pronome de um numeral, costuma ser usado depois do artigo o ou do artigo um, né? Qual o porquê de tanta bagunça? É uma pergunta indireta. Você não está fazendo a pergunta necessariamente para que alguém te responda, mas está colocando o artigo porque está substantivando o porquê. Por isso que a gente usa o artigo, porque o artigo serve para acompanhar substantivo. Rapidamente aqui, ó, rapidamente até certo ponto, né, para que fique bem explicado. Eu montei 5 exercícios, 4, né, para cada tipo dos porquês, e o quinto daquele caso que eu falei que é o que mais gera dúvida, tá? Então olha só, está numa pergunta, tem um ponto de interrogação, beleza, está no começo da frase. Por que você chegou tão tarde? É pergunta, tem ponto de interrogação, não tem uma pausa, não está em final de frase, ele é o porquê, separado, sem acento. Então é esse aqui, tá? Letra C. Por qual motivo, né, você chegou tão tarde? Entendeu? 2. A professora queria saber o porquê. Você tem o, está substantivando, é uma pergunta indireta, veja, não tem ponto de interrogação, por isso que é pergunta indireta, vai ser o porquê junto com acento. Tá? Letra A. Vamos para o 3. Identifique a alternativa correta. Ele está chorando por quê? Final de frase pergunta. Esse desse jeito
Só aceitaria se fosse substantivado, né? O porquê, um porquê e tal. Ele está chorando por quê? Por qual motivo? Final de frase, pergunta, tá certo. Se tivesse uma vírgula aqui, né? Fosse uma pergunta e ele tivesse antes da vírgula, também seria dessa mesma forma. Beleza? Vamos lá. 4. Acabei comprando a outra televisão porque era mais barata. Veja, você não está dando uma explicação. Alguém pode estar te perguntando, tá, mas por que você comprou essa televisão e não comprou a outra? Ah, acabei comprando a outra televisão porque era mais barato. É uma resposta, é uma explicação. Então é junto, sem acento, né? Teoricamente seria o mais facinho de entender. Letra D aqui. Agora vamos para aquela questão que eu falei para vocês que eu considero a mais importante, que é a que mais gera dúvida. Poderiam me explicar por quê, quando e como elas fizeram tudo aquilo? É uma pergunta? É. Direta? É. Então você pensa, ou vai ser separado sem acento ou separado com acento. Um dos dois casos. Aí quando a gente tem aquela regrinha lá que a gente aprendeu na escola, ah, se fosse final de frase com pergunta, ele é separado com acento. Então aqui é separado sem acento. Não está correto. Veja que tem uma vírgula aqui, né? Eu vou até deixar ela maior em vermelho para você perceber que tem uma vírgula nesse localzinho aqui, tá? Então significa que a resposta é letra C. Entenderam? Por quê? Porque é uma pergunta direta, tem ponto de interrogação, e porque vem antes, tem uma pausa aqui, né? Tem uma vírgula. Então não é só final da frase antes do ponto de interrogação. Se é uma pergunta que tem ponto de interrogação, pergunta direta, e há uma pausa, tanto faz se aqui no final onde tem um ponto de interrogação, ou se é uma vírgula, algo que estabelece uma pausa, pode ser um ponto e vírgula, algum outro elemento, ele também é separado com acento. E é isso aí, galera. Ficaram com alguma dúvida? Entenderam que eu falei que são os 4 porquês, mas um deles gera confusão? Aposto que ninguém sabia, ou a maior parte de vocês não fazia ideia disso. Sabia essa relação de você trocar, quando que o porquê é separado ali sem acentos, pode trocar pelo qual, pelas quais, né? Se você não sabe aí de algum desses casos que eu expliquei, deixa aí para mim nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários também. Legal? Então valeu. Então até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.